Quando surge o Alviverde, eu sujo aqui também no Contra Tudo e Contra Todos. E só com voz dessa vez, hein? Trazendo aí um debate aí sobre as tretas do Choque Rei ainda, para fechar aí, né? Com chave de ouro aí, fechar de vez esse assunto aqui no Contra Tudo e Contra Todos. Olha o debate aí que rolou depois das tretas pós-Choque Rei. Vamos ver aí. Não esquece de deixar o seu like aí, que é importante para nós, hein? Deixa um like aí, manda um positivo para cima. E comenta aí o que você achou desse debate aí, ó. O tá de luz, o futebol sul-americano tá de luz, o campeonato tá manchado. O campeonato tá manchado. O sistema era do outro lado, né? E foi campeão. Paulistinha e tal, não sei o quê. Vocês fazem o quê, meus amigos? Vocês fazem o quê? De noite vai entrar na... Olha, eu não tenho a menor paciência mais, para não dizer aquela palavra, para esses assuntos. É um negócio impressionante. É um negócio impressionante. Porque, de novo, mas agora doeu em mim, eu vou gritar. Mas agora dói no outro, eu vou gritar. Mas agora doeu em mim, mas agora não tá doendo no outro, então não vou falar nada para não dar ponto pro outro. É a mesma história sempre. E resolve? Não resolve. Há quanto tempo a gente ouve isso? Vai continuar ouvindo, entendeu? Vai ser assim, talvez nas fases mais agudas do Paulista, no Brasileiro vai ter isso, na Libertadores vai ter, a Copa do Brasil vai ter isso. Outro dia... Foi o Palmeiras que se sentiu prejudicado lá, o lance do Caleri, há 2 anos, a eliminação na Copa do Brasil. Gritou, São Paulo ficou quieto. Agora o São Paulo se sente prejudicado, São Paulo grita, Palmeiras ficou quieto. Outro dia o Felipe Melo cobrou da imprensa, vocês não vão perguntar sobre a arbitragem? Mas ele não se posicionou quando no Fluminense e Vasco, alguns lances, favoreceram o Fluminense, prejudicaram o Vasco. Aí não se pode... a mesma coisa sempre, gente. Chato pra caramba isso aí. Porque não dá em nada. Porque a forma que tem que ser resolvida essa situação, e resolve. É mais legal a muletinha na hora da derrota. Aí que legal, vou escorar aqui. A culpa é do todo. Né? É isso. Ó, vou passar a bola pros companheiros aqui, viu? Porque essas historinhas do futebol brasileiro, pra mim já deu. O Palmeiras respondeu, Rames, por favor. Vou passar a bola pra você, não. Vou passar o Rames. A do Rames com o Ronaldinho Gaúcho e Mário Sérgio provocou. Deu uma... Mas foi demais. Quantas você não vê? O cara olhou pra esquerda e deu pra direita, assim, a bola. O Rames será... O Juninho lá da minha pelada faz muito isso também. Mas erra, né? O Rames acerta, né? A diferença é... Ele também acerta, mas daí esse é o Ronaldinho... O Rames será o próximo outro assunto, porque até ele entrou durante o jogo, quando a gente falar do jogo, quando a gente falar do Rames. Acho que jogou pouco, inclusive, mas enfim. Vamos deixando Casares, assim, minutos melhor. Pé da vida... E ainda tem a treta aí que a gente vai falar também, que o Palmeiras não deu coletiva porque não tinha o espaço adequado lá. O São Paulo falou que é a lei da reciprocidade. Teve isso também. Acredito. Bom, boa tarde. Boa tarde. Pra quem? Prates, Williams, Zé, Pedro, para você, fã de esporte. É o seguinte, o Casares, ele agiu como normalmente agem os dirigentes quando se sentem prejudicados. Joga para a torcida e está pensando ali no futuro. São Paulo tem uma situação, eu não vou dizer desconfortável, mas São Paulo está ameaçado de não se classificar. Sim. Pode se classificar e não ter o mando nas quartas de final, contra possivelmente o Novo Horizontino. É o Ituano no próximo jogo, né? Ituano. O jogo é fundamental para o Ituano. O Ituano, pode porque, por exemplo, os 2 concorrentes do São Paulo na chave, São Bernardo e Novo Horizontino, têm confrontos contra adversários que não tem mais nada que fazer no campeonato. Não vão cair nem vão se classificar. Então, em tese, é uma boa chance de São Bernardo e Novo Horizontino vencerem na última rodada. Então, o São Paulo precisa vencer o próximo jogo. Vencendo, o São Paulo pode avançar e não necessariamente terá o mando nas quartas. E se pegar na semifinal, potencialmente hoje você pega a tabela, a pontuação, tá pintando aí, né? O São Paulo teria uma quarta de final muito difícil se passar. Mas tá pintando o São Paulo e Palmeiras, jogo único no Allianz Parque. O Palmeiras não deve jogar no Allianz nas quartas, mas deve jogar na semi. Então, o Casares está jogando nisso, a gente sabe. Quando o dirigente vem protestar, o jogo já foi, já acabou. Não vai voltar atrás. O que errou, errou, acertou, acertou. O que o Carpini falou na coletiva. Então, o Carpini falou, mas aí ele vai lá e faz aquele estardalhaço, ele age daquela forma. É uma forma de dar uma satisfação para sua torcida, seu torcedor que está magoado, está machucado, que se sentiu se vê representado por ele, né? Se vê se representado, ele representando São Paulo, então ele vai lá, dá aquela espumada ali, atira para tu que é lado ali, papapá, não sei o quê. E eu tô vendo muito São Paulino assim... Agora o Casares parou de ser aquela coisa, né? Que fala assim, o cara é meio moroso, meio político, meio diplomático, aceitando. Agora não, agora ele tá representando. É isso aí, vai lá, vai pra cima, né? E eu tenho E adianta o quê? Hã? E adianta o quê?
Então, aí que eu vou chegar. As arbitragens, eu acho que pressiona. Ah, pressionou tanto o que eu falei até agora Não, da é Ed- padrão, mas tem uma coisa maior e preocupante que eu vou falar aqui. De um ano para cá, São Paulo e Palmeiras estão em guerra. Era uma guerra fria até ontem. A gente Mas sabe um muito. jogou no estádio do outro ano passado. O São Paulo foi eliminado do Paulista ano passado no Allianz Parque contra. Então, assim, de um ano para cá, São Paulo e Palmeiras entraram em guerra, mas era uma guerra fria. A gente sabe, quem não conhece aí, vai estudar um pouquinho sobre a Guerra Fria. Não fala assim, porque, pô, fala assim, quem não conhece pode pesquisar, vai estudar um pouquinho. Às vezes quando eu tava buscando... Não, estudar é bom, cara. Não tem como estudar agora. Sempre, quanto mais estudo, informação... Não conhece, vai estudar. Muitas padarias, restaurantes... A diferença de uma Guerra Fria... Dá pra pesquisar. Dê um exemplo, talvez seja melhor. Dê um exemplo da Guerra Fria entre São Paulo e Palmeiras, mais especificamente, que as pessoas vão entender. Esse um ano pra cá. Por exemplo... Eles se odeiam, mas não gritam sobre isso. Vamos lá. O Casares virou, talvez, uma das grandes vozes contra o gramado sintético. São Paulo jogou lá, perdeu de 5-0. Ele reclamou, o São Paulo, a instituição começou que estava jogando no Allianz Parque, estava bacana no começo. São Paulo passou a virar um inimigo do Allianz Parque. É contra o gramado sintético. Lá os jogadores do São Paulo, vários se lesionaram no ano passado. O episódio do Caio Paulista faz parte dessa Guerra Fria. O São Paulo se sentiu, claro, meio que traído pelo Caio Paulista, mas também não morreu de amores pelo Abel, que aceitou a oferta do empresário e foi contratar o Caio Paulista, que continua sendo reserva e coadjuvante lá, jogou ontem e tal. São pequenos episódios que você vai vendo. A Leila vai lá e pega a Barueri. Ela que aparentemente junto com o Abel estava gostando de jogar no Morumbi, jogou ali. Não, a Barueri que é o nosso outro campo. Tá errada. O São Paulo... Calma, tem vários fatores. São Paulo se aproximou da W Torre. W Torre que está em pé de guerra com o Palmeiras. O São Paulo foi lá e se aproximou do parceiro do Palmeiras. Isso magoou também o Palmeiras. Pô, como é que a W Torre tem momento, briga aqui, discussão, Allianz Parque fechado e não sei o que e tal, complicando a vida do Palmeiras com shows e tudo mais. E a W Torre vai lá e faz um acordo com o São Paulo. Centenário do São Paulo em 2030, o plano é a W Torre vai reformar o Morumbi, parecer com o Monumental do River, aumentar a capacidade. Então o São Paulo hoje tem uma relação melhor com a W Torre do que o Palmeiras. Então assim, tem várias coisas de bastidores se encaminhando para o que aconteceu ontem. O São Paulo, aparentemente, como outros clubes, não fica muito satisfeito de jogar no Allianz e não ter o devido espaço para a imprensa lá. É meio que um puxadinho. O último jogo lá que o São Paulo foi lá, o São Paulo foi meio sacaneado, tomou de 5-0. São Paulo ficava, o lugar que fizeram a coletiva, tinha repórter sentado no chão, perto do lugar onde os gandulas... não se manifestou, né, Bubu? Não, o São Paulo não tinha trouxe falado, isso à tona trouxe ontem. agora, trouxe ontem. São Paulo poderia ter falado antes, mas ficou aquela magoazinha, sabe? Vamos lá no Allianz, a coletiva lá, o técnico tem que fazer um puxadinho, não dá pra botar... O São Paulo descobriu isso ontem, que horas? Não, eu tô falando aqui, exatamente o que eu tô falando. O São Paulo tinha isso como guardadinho ali, como magoazinha. São vários episódios. Só que ontem, com essa explanação do Casares, com a troca de notas dos dois clubes, o Palmeiras falando, e tem sua razão ontem, né, de hostilidade, e a gente vai falar depois, do Belmonte, teria ofendido de forma... O Palmeiras, inclusive, já emitiu uma nota sobre isso, e falando que vai tomar medidas cabíveis, né, contra o Belmonte, não sei se contra o Casares, se contra o São Paulo, se essa briga vai para a federação, porque no regulamento ali tem alguma coisa sobre as coletivas e tal. Então, assim, o que era uma guerra fria, digamos assim, meio que velada, e os dois estão brigando. O São Paulo voltou a ser protagonista, a disputar títulos com o Palmeiras. Sim. Eles disputaram nos últimos 3 paulistas, duas vezes final. Costuma levar melhor sobre o Palmeiras. Inclusive na Era Abel, né? Tá empatado agora, porque continua empatado. São 7 na Era Abel. 7 vitórias para cada lado, 8 empates. Mas o São Paulo leva vantagem nos mais jogos eliminatórios que ele venceu. Mas foram 2 paulistas com finais São Paulo e Palmeiras, 21 deu São Paulo, 22 deu Palmeiras. Decidiram a Supercopa agora. Foram 2 Copas do Brasil seguidas. São Paulo eliminou as 2. A primeira com polêmica, o Palmeiras reclamou muito daquele lance do Caleri, que estaria impedido, aí saiu pênalti e tal. Então, assim, o que há um ano, mais ou menos, havia uma relação cordial, amistosa, proximidade, coisa rara até na história de São Paulo e Palmeiras, que os mais antigos vão lembrar de... tem palestrinos, sobretudo, palestrinos são os palmeirenses mais antigos, que falam o seguinte: o Corinthians é rival, o São Paulo é inimigo.
Eles tratam São Paulo. Aquela coisa de Segunda Guerra, muita gente acha que São Paulinos naquela época contribuíram para a mudança de nome do Palestra Central para Palmeiras. Tem gente que fala aquela lenda de que o São Paulo tentou tomar o Parque Antártica e tal. Então, assim, o pessoal mais da antiga tem o São Paulo e Palmeiras como um dos duelos mais... extrapola a parte esportiva, entendeu? Extrapola a rivalidade fora de campo. E agora, ontem, para mim, isso ficou escancarado. A gente voltou a esse tempo bélico de São Paulo e Palmeiras. O que no momento, a gente vai ver depois na nota do Palmeiras, e eu concordo, é muito perigoso. A violência nunca é legal, né? Você ficar criando um clima, uma atmosfera. Porque a gente está vendo uma série de ataques a comissões técnicas, a jogadores. Tem um jogo logo ali, possivelmente. Exatamente. Então, daqui a pouco tem confusão séria, pesada, e a gente está vendo dirigentes ou pessoas importantes que estão inflamando o negócio. Estão colocando fogo na fogueira, entendeu? Então, o Casares, para mim, ontem, ele, claro, pode estar irritado, com razão. Eu acho que o São Paulo foi prejudicado na arbitragem ontem, mas ele acabou se excedendo, eu acho, para fazer esse papel, personagem de presidente torcedor, de ir lá representar a torcida. E agora eu não sei, sinceramente, esse clássico não acabou. Não. Vão ter consequências, eu espero que não sejam pesadas, que eu estou falando aqui de questão de violência. Como eu estou falando, daqui a pouco, nesse campeonato, pode ter o jogo único. Seria 27 de março. Palmeiras são os dois favoritos ao título. Palmeiras e São Paulo no Allianz. E aí, entendeu? Aí vai ter essa briga. O Palmeiras agora vai deixar o São Paulo dar coletiva, o técnico do São Paulo vai fazer. Vai ter quem ganhar vai arbitragem. ter... E arbitragem. O São Paulo ontem, para quem não viu, pouca gente sabe dessa daí. São Paulo no telão provocou o Palmeiras. Sim. São Paulo no Morumbi colocou 2 fantasminhas da Série B. E assim, respeita o pai. E aí tava 17-5, que é o número de vitórias do São Paulo em mata-mata, né? 17-5, São Paulo em cima do Palmeiras. Sabe, respeita o pai botando fantasma na Série B. Então o São Paulo, assim, criou uma atmosfera, aquela Morumbi raiz, não sei o quê, meio contrária, especialmente ao Palmeiras. Então o São Paulo, nesse momento, para mim, tá em guerra declarada. Passou dessa fase de uma falsa briguinha, entendeu? Aqui, Falso convívio, né? E agora é o seguinte, agora é bom pro pau, entendeu? Basicamente é isso. Então, eu vejo isso com preocupação. E a gente falava outro dia de liga, de aproximação de clube e tal. Né? São 2 clubes que são vizinhos, né? Os CTs são separados por um muro. E a gente está vendo uma série de episódios que não contribuem para a paz, a harmonia entre os co-irmãos. Bonito São isso. Paulo e Palmeiras. Muito bonito isso. Ô Pedrão, você teme por esse possível encontro no dia 27 de março? A gente não está aqui plantando nada, são os fatos. O clima de ontem, ainda a repercussão hoje, e que vai se falar muito, e é o que vai acontecer lá na frente, dia 27, se esse jogo acontecer, vai se falar muito sobre tudo que tem acontecido nessa relação São Paulo e Palmeiras. E a gente sabe que isso extrapola ali o campo. Você teme por esse confronto? Eu acho que sim, William, porque o torcedor, ele não é um ser racional. Falo isso quando o assunto é o clássico, quando o assunto é véspera de decisão. Ele não é um ser racional do tipo de... Não é que ele não pense, mas ele coloca a paixão muito acima da razão. E quando ele coloca a paixão, ele entra naquele fanatismo de o que o meu líder está falando é a minha lei. Então, se o meu líder está convocando guerra, eu estou indo para a guerra. E o que está acontecendo hoje é uma guerra. O Bobu já falou da tal da Guerra Fria, a coisa está escancarada desde ontem, né? Porque acusa daqui, acusa dali, você fez isso, você não fez aquilo. Agora os relatos, sabe, complicados não. Complicadíssimo, né? Criminoso até, porque você não pode chamar alguém de português, de merda, né? Como é a situação do Casares aí do Belmonte, que foram trazidas à tona. Então, quando você vê o líder daquela paixão convocando para uma guerra, o cara que não coloca a racionalidade da frente, no dia da decisão ele está indo para o quê? Ele não está indo para o evento de paz, ele não está indo para uma missa, ele não está indo celebrar o grande futebol, ele está indo para esse momento de guerra. Então, acho que até cabe lá na frente os representantes do clube se danizarem que não pode extrapolar ali os bastidores, mas a gente sabe, infelizmente, que muitas vezes a coisa extrapola. O que me preocupa só, como disse o Bubu, além dos boletos, o que me preocupa é que posa-se com uma falsa moralidade de gestão, de modernidade, de estamos trabalhando por isso, estamos trabalhando por aquilo, e o mínimo clássico joga todo mundo na lama. O pessoal não consegue um clássico, não sobrevive a um clássico. Há um clássico e há um lance que eu acho que o juiz errou, alguns na verdade,
pessoal não está sobrevivendo a um clássico de Campeonato Paulista de fase de grupo e aí não consegue segurar muito tempo a máscara. Porque não dá para você falar ao mesmo tempo, numa semana anterior, discutir valores, liga, unificação, evolução do futebol, e no domingo você está tentando invadir vestiário de árbitro de vídeo, xingando disso, de merda, de safado, não sei o quê, de vai tomar não sei onde. Aqui, eu queria entender onde é que eles querem chegar com aqui você não apita mais. Sabe, é o falso poder de aqui dentro, ninguém mexe comigo. Dialoga muito com o que o Bubu fala do recado para o torcedor. Só que quando você vê algumas entrevistas de Casares e de Leila e de outros presidentes, eles estão vendendo, então, uma falsa modernidade que não existe. Não resiste a um clássico. E aí vira esse circo, né? Que é um circo. É um circo. É um grande circo. Não precisa vir com um papinho de reciprocidade, porque reciprocidade fosse, antes do jogo já estaria posto. Olha, hoje não tem entrevista, por causa disso, disso. E o que aconteceu na cronologia dos fatos é que o Casares ele dá uma entrevista, ele ataca fortemente a federação e o Abel, principalmente, e, para não ter uma resposta do outro lado, não cede espaço, não tem entrevista, você cala ali o seu Mas o Casares meio que dá uma seguradinha, ele fala assim, não, que é uma administração muito boa, Campeonato Paulista, é o melhor campeonato do país, boa administração, né, faz aquela política e... A verdade é que quando todo mundo senta na mesa do Reinaldo na federação, todo mundo diz amém. Todo mundo vira gatinho. Assim, tem um monte de leão aí, na hora H todo mundo vira gatinho. Então, esse jogar para a torcida não me emociona muito, porque o debate nunca é sobre a evolução, né? O debate nunca é sobre a evolução do VAR. O debate não é sobre a evolução do produto do Campeonato Paulista. O debate não é sobre a evolução do produto do futebol. O debate é sobre eu preciso jogar para o meu torcedor, preciso me posicionar nessa tal Guerra Fria que o Bubu cita. E, de fato, tem muitos elementos. Tem a situação do Caio Paulista no final do ano, sabe? Tem uma Supercopa, tem mata-mata recente, tem, como o Bubu trouxe, questão de W Torre. Só que isso tudo aí, penso eu, que é inerente ao futebol. Você tem uma grandeza de um lado e tem uma grandeza do outro. Você precisa administrar e ter tamanho para representar essa grandeza. Aí eu pergunto se há tamanho de quem está hoje sentado na cadeira de representante maior dessas torcidas. De resto, é um grande circo, é uma imaturidade, sabe, enorme, de parte a parte, é bom que se diga. Não tem santo, não tem santo nessa festa, não tem santo, porque hoje é o Casares, depois pode ser a Leila, como a gente teve que escutar recentemente, que é um grande esquema para prejudicar o Palmeiras. Quando o Palmeiras botou a bolinha no chão, jogou, sim. Quando o Palmeiras jogou a bolinha dele ali, se preocupou, o caminho abriu, ele mostrou forte, quão forte ele é. O Palmeiras foi campeão no campeonato do sistema, né? Foi campeão no campo. Foi campeão no campo. Não teve esquema, não teve sistema, não teve nada. Então, é triste porque a gente quer dar 3 passos para frente de falar em liga, de modernidade, melhor, e a gente vai passar uma semana inteira falando da nota oficial do Palmeiras, da nota oficial do São Paulo, da ofensa do Belmonte, da entrevista do Casares, da arbitragem que é ruim, de tudo isso, bababá. A gente brincou aqui no início do programa, mas é verdade, o futebol ele é secundário, terciário, ele é o último assunto da pauta de um país que tenta vender uma mentira de que quer se modernizar. Não quer. O futebol brasileiro não quer se modernizar. Ele quer ter poder, ele quer ter mais dinheiro. Se isso custa uma modernização, aí já fica um pouco mais difícil. É o que eu falo sempre, William. A gente quer espelhar um modelo europeu sem passar pelos processos que levam a esse sucesso europeu. A gente quer o dinheiro, a gente quer o holofote, a gente quer o tamanho, mas a gente não quer ter que trabalhar dia a dia, administrar, sentar, dialogar, melhorar. Não, a gente quer o grito, a gente quer invadir hábito de vídeo, dar bico em hábito de vídeo, a gente quer xingar o treinador porque ele nasceu em outro lugar, a gente quer ganhar no grito dentro de campo, depois o presidente quer ganhar no grito fora de campo. Já imagina o clima que pode ser esse São Paulo e Palmeiras no eventual mata-mata de Campeonato Paulista. A gente quer isso, a gente quer inflamar algo que vai dar problema depois, dentro de campo ou fora de campo, mas não quer debater muito como é que a gente faz para esse produto melhorar. Então, William, a gente tem que tratar essas pessoas como elas merecem. Elas foram pequenas nos últimos acontecimentos e elas precisam ser pontuadas, como não dá para virar e falar o Casares está certo, porque tem que dar uma resposta à torcida, isso é inadmissível dentro do Morumbi. Isso aí eu deixo para o São Paulino falar para o São Paulino. Se a gente precisa analisar de uma maneira um pouco mais séria, o Casares está brincando, né? Uma maneira como ele e Belmonte vão para cima ali do árbitro, sabe? Aí depois eles vão aceitar. A gente não aceita que a torcida vá para cima deles quando eles erram. E não tem que aceitar. Sim. Ele faz uma pressão que ele não consegue. Ele fala assim, aqui no Morumbi não vai ter mais isso. Como é que ele pode garantir que o São Paulo não vai ser prejudicado em outro jogo pela arbitragem no Morumbi? Mas é um discurso pequeno. Aqui no Morumbi, lugar nenhum. Então, o que ele vai fazer? É uma forma de ameaça, né? Aliás, o São Paulo tem sido atrapalhado pela arbitragem dentro do Morumbi. E não é de hoje. Aliás, eu acho que talvez seja até um grito dele, porque muita gente deve olhar e falar assim, pô, o São Paulo é ruim de bastidores.
Você já ouviu isso? São Paulo é ruim de bastidores, porque os caras vêm no Morumbi, pô, a arbitragem se impõe, não sei o quê, e tá, tem lance pro São Paulo que não é marcado, que isso, aquilo, aquilo. Já ouvi isso várias vezes, né? Talvez incomodado com isso também, ele dá esse discurso aí, aqui não, aqui não. Tá aí mais um debate, então. Debate aí. Amigo, os canais Disney aí, pessoal puto com o Palmeiras aí, né? Rodrigo Bueno, puto, ele que é São Paulino, defendendo o lado dele aí. Não tinha palmeirense na mesa aí, na bancada, para defender o Palmeiras. Zé Elias ficou quietinho, né? Corintiano, não meteu a colher. E foi isso. Deixa o seu like, se inscreva, comenta aí. Até o próximo vídeo. Avante, palestra.